está em casa, você que está neste culto, que você não perca a oportunidade de adorar ao Senhor. Nunca. A adoração ela tem que ser contínua. Você está no Santo dos Santos, mas quando você se retira desse local físico, a adoração continua. Como a apóstola estava aqui, nós clamamos o nome, clamamos. Nunca a igreja vai parar de clamar, nunca. Nós podemos estar com a palavra de Deus falar batidos, cansados, mas nunca nós vamos deixar de clamar. Vamos retroceder. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos clamar porque o Senhor recebe a adoração, recebe a nossa oferta. E você vai bater a porta e a porta vai se abrir. Glória a Deus. Você vai clamar e vai trazer existência o que não existe. Nós não fomos chamados para fazer parte de coisas comuns. Nós fomos chamados para algo sobrenatural. Sobrenatural. Aleluia. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim para ser mais um. Eu não quero ser mais um. Eu vim viver milagres. Milagres. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Eu vim viver milagres. Nessa multidão de vozes, são tantas as dificuldades. Eu não vim pra ser mais um. Eu pra tocar nas tuas vestes diferente. Ser como a criança que te entrega os pães e peixes, aquela que encontra água viva e mata a sede. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Vim viver milagres. Milagres. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Eu vim viver milagres. Milagres. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Eu vim viver milagres. Deus, eu rompo a multidão. Sei que agora é a minha vez. Deus de toda compaixão, te toca agora pra viver milagres. Milagres. Deus, eu rompo a multidão. Sei que agora é minha vez.
porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Vim viver milagres, milagres. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Eu vim viver milagres. Eu vim viver milagres. Eu vim viver milagres. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos invocar o Jireu e a Vé. Hoje a gente ouviu um testemunho tão forte. Testemunho é uma coisa que edifica. E a gente acabou de declarar, a gente não é mais um. Por isso que Deus escolheu a mulher do fluxo, né? Ela tinha como perder tudo aquilo ali. Mas ela precisava conhecer o sobrenatural. Muitas vezes a gente não entende, né? Por que estou passando por isso? Por que está tudo indo? Por que não acontece? Mas a gente invoca, ativa o sobrenatural. É uma coisa que é belíssima com o Espírito Santo. Aonde ele está, querido, tem ativação do poder dele, do sobrenatural. Ativa aqui. Ativa, Senhor, ativa. Ativa. Se manifestará.
Glória, glória, glória. Feche os teus olhos, vamos apresentar diante do Senhor a nossa família. Ontem nós tivemos um mover tão abençoado aqui. Glória a Deus. Mulheres novas, mulheres que eu evangelizei, vieram, né, para o culto. Mas teve um mover sobrenatural sobre as nossas famílias. Oh, Deus. E claro que quando há um mover sobrenatural, o inferno treme, Se manifesta. se manifesta. Mas ele se manifesta para ser derrotado. Glória a Deus. O que está escondido vem à tona. E o Senhor traz a cura. Eu creio que o Senhor vai trazer a cura em todos os aspectos. Vamos orar e depois eu vou contar algo da parte de Deus para vocês. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, eu te agradeço. Porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado da nossa família. O Senhor tem cuidado das famílias aqui deste lugar. Visita, Senhor, cada família deste lugar. Senhor, cada família da direita, cada família da esquerda, cada família da frente, de trás. Opera o teu sobrenatural, opera o teu milagre de cura, de restauração, de bênçãos. Pois as tuas bênçãos enriquecem e não acrescentam dores. Tira do leito da depressão, tira da confusão, Senhor, tira da tristeza profunda, em nome de Jesus, tira da ansiedade, porque o Senhor é quem pode curar, o Senhor é quem pode transformar, libertar, em nome de Jesus. Venha, Senhor, transformar cada família. Pai, abençoa o meu lar, cobre a vida do meu marido com teu sangue, em nome de Jesus. Visita minha filha Thalita, Senhor. Eu creio, Senhor, que ela é tua. A tua palavra me diz, ensina a criança no caminho que deve andar, para quando for velho não se desviar dele. Espírito Santo de Deus, visita, Senhor, os meus sobrinhos lá na cidade de São Sebastião, os meus sobrinhos netos. Meu Deus, vai naquela UTI, Senhor, visita os gêmeos, Pai, em nome de Jesus. Ah, Senhor, que a coloração do corpo volte ao normal, em nome de Jesus. Toda ictierícia, Senhor, eu repreendo. Não tem poder sobre a vida do Caleb e do Nauã. Eles são promessas ou herança tua, porque eles nasceram no sobrenatural. Eles são um milagre e nós vivemos de milagre. Abençoa, Senhor, o John e a Helena. Abençoa, Senhor, a Sara, Mateus, a Rebeca, Luísa, a Fernanda. Abençoa, Senhor, a minha mãe, o meu pai, o meu irmão, a minha cunhada, o meu sobrinho Gael. Espírito Santo de Deus, cuida da minha família, cuida dos meus tios, meus primos, a minha sogra, dos meus cunhados, Pai. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor tem cuidado de cada um. O Senhor tem zelado por cada um. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, a vida, Senhor, dos presbíteros aqui presentes. Presbítera Adriana, presbítera Alex. Abençoa, Senhor, a sua família. Abençoa, Senhor, a missionária Elizabeth, suas filhas, seus filhos, em seus familiares. Cobre eles com teu sangue. Cobre com a tua graça, com a tua unção, com o teu milagre. Em nome de Jesus. Senhor, blinda, Senhor, esta família. Meu Pai, blinda, Senhor, a família da Andréia, Senhor. Tira aquele espírito maligno de morte que rodeia aquela família. Tira, Senhor, daquela família em nome de Jesus. Cobre eles com o teu sangue. Senhor, abençoa, Senhor, a vida de cada mulher que esteve aqui presente ontem. Abençoa a vida da profetisa Midian, família, com cura, com milagre sobrenatural. A missionária, Senhor, Natália, Senhor, seu esposo, seus filhos, sua mãe, em nome de Jesus, cobre estas famílias com o teu sangue. E eu creio que o milagre sobrenatural o Senhor fará sobre a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Obrigada, Glória Senhor. a Deus. Amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Pode se sentar.
então eu vou contar brevemente algo da parte de Deus. O Senhor, Ele faz o sobrenatural, né? E eu creio que nós temos que contar pequenos e grandes testemunhos. Porque muitas vezes a gente espera só acontecer um grande testemunho para poder contar. Mas eu quero contar hoje um pequeno testemunho. Quem me acompanha aqui sabe, alguns meus amigos que aqui estão presentes, sabem que eu faço um tratamento, né? Vencendo luto, a gente vai fazendo um tratamento de ansiedade, alguns traumas, algumas coisas. E o médico havia me receitado uma grande quantidade de medicamento, no qual eu não queria tomar. E eu perguntei para o presbítero Alex, que é psicólogo, eu falei, eu devo tomar essa medicação toda? Ele olhou para minha cara e falou, deve. Porque o médico viu em você algo que realmente você precisaria tomar. Eu falei, mas é muito remédio. Ele falou, na hora certa ele vai diminuindo. Aí eu comecei a tomar a medicação. E aí eu tive consulta com o médico na sexta. Ele já iniciou o desmame. Para a honra e glória do Senhor. Então, ele já reduziu um medicamento. Então, eu louvo a Deus que agora o desmame é pelo médico, não pela pessoa aqui, né? A gente faz desmame de livre, espontânea vontade e depois retornar e fazer tudo de novo, né? Então, o médico já iniciou meu desmame e já falou que eu estou muito bem. E ele ainda perguntou, você quer um atestado? Ele tá cadê, doutor? Não preciso. Aí ele pegou e falou assim, então realmente você está muito bem. Volta a trabalhar. Aí eu falei, doutor, mas eu tenho um grande desafio lá na escola, né? Um grande desafio, você viu também, né? Um grande desafio. Só que ele falou assim, esse seu grande desafio coloca na mão de Deus. Amém. Eu falei, já está. E ele falou, aí eu falei o que eu fazia, ele falou, você realmente está agindo certo. Continue com esse foco da forma certa e vai agindo dessa forma. E Deus bradou naquela situação. Eu falei, doutor, mas e se acontecer algo, se eu precisar voltar, né, e precisar me afastar? Ele virou e falou assim, é só você voltar. Mas você não vai precisar. Eu falei, eu glorifico a Deus. Aleluia. Porque eu posso me cuidar. Só que é muito mais importante quando você vai vencendo. Alguém fala assim, quem que ela perdeu recentemente? Não, a gente não perde recentemente. O luto é uma coisa que demora anos para você ser curado. E aí eu falei, perguntam para mim, quem que você perdeu recentemente? Não. Quando você está no luto, não é melhor você ficar em casa no luto. É melhor você ir para o campo de batalha. É melhor você se levantar. É melhor você trabalhar, estudar, fazer algo, preencher o tempo. Porque assim é mais fácil vencer. Eu achava o contrário, que eu me enfiando dentro de um pato, eu ia vencer. Eu só prolonguei. E aí agora sim, eu tenho certeza que Deus está comigo, está me ensinando o caminho certo. Fora algumas coisas extras que eu estou fazendo, que não é o caso falar. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Glória a Um Deus. outro testemunho, que eu já contei ontem, mas para quem não assistiu, para quem não ouviu, foram dos meus sobrinhos, netos. Eles estavam, houve uma superfetação. Para quem não sabe, a superfetação é quando uma mulher está grávida e o óvulo vai lá, e o espermatozoide vai lá e fecunda outro óvulo, a mulher estando grávida. Então os gêmeos, eles tinham uma diferença de 2 semanas. Um estava com 35 semanas e o outro com 35. Não, um com 35 e o outro com 37. É isso. Um com 35 e o outro com 37. E não podia fazer o parto daquele que estava com 35 ainda. Aí o médico mandou minha sobrinha ficar internada. E ela nem sabia o que estava acontecendo de fato. E de fato estava acontecendo algo muito sério. Porque a superfetação, a mulher tanto pode ter o bebê
quanto ela pode não ter aqueles bebês e tanto ela pode também ir a óbito. Porém, Deus vai além da medicina. Na segunda-feira à noite, o Senhor me tomou em espírito, comecei a orar e levantei um clamor e comecei a mandar mensagem para todo mundo que eu conheço. Todo mundo que vai para monte, todo líder de igreja. Eu falei, Jesus, eu mandei até porque eu nem pensava em mandar mensagem. Mas eu mandei, eu pedi mensagem até. Amém, não vou falar, depois eu falo para os meus que eles sabem. Aí eu falei, Jesus, eu mandei. O Senhor falou, tá vendo como que eu faço as coisas? Eu permito até um momento desse para você falar, né? Não é que eu não falava com as pessoas, mas é que assim, são pessoas que eu não falava há muito tempo. Mas o Senhor falou, vai, pede oração. Vai e empresta as vasilhas, os odres de oração. E cobre a tua sobrinha com o sangue do Cordeiro. A oração fez efeito. Porque a oração do justo muito pode em seus efeitos. Aleluia. Na terça-feira, os meninos nasceram. Por volta de 10 e pouco da manhã. E nasceram. O mais novo nasceu com 3,245 kg. O menos semana nasceu com 3,270 kg. Quer dizer, ambos não precisariam da incubadora. Aleluia. Não precisariam, saíram do hospital, estavam bem. Só que Satanás, ele quer pegar a gente na nossa fraqueza. E quando ele vê que a gente está dando fruto, ele vem querer pegar na nossa rabeira, para pegar e querer destruir. Só que ele está repreendido em nome de Jesus. Quando foi ontem à noite, minha sobrinha disse, eu estou com os meninos internados, eles estão na incubadora, porque estão com icterícia. Aí eu falei, Jesus, tá de brincadeira comigo, né? Aí o Senhor falou, clama de novo. Aí eu comecei a clamar, até o céu ouvir. Hoje ela mandou mensagem, disse que o Caleb, que é o mais novinho, de meio de semanas, que ele já apresentou uma excelente melhora. E a perninha dele torta, que nasceu torta, já está endireitando. Aleluia. Então Deus é Deus de milagres. Então eu creio que esses meninos sairão daquelas incubadoras, porque Deus está guardando eles ali dentro, cuidando, e sairão bem. Porque a nossa oração vai aonde os nossos pés não chegam, aonde as nossas mãos não chegam. Porque às vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, mas Deus vem e faz do jeito dele. Oh, aleluia. Na semana passada eu quis fazer as coisas do meu jeito. Aí eu fui até a cidade de São Sebastião. Falei, eu vou lá orar, vou lá ungir, vou lá guerrear, vou lá fazer, vou lá acontecer. E aí, amados, não era do meu jeito, era do jeito de Deus. Eu fiquei presa no meio de uma tempestade que eu nunca vi igual na minha vida. Eu falei, Fernanda, tu vai porque tu tem que ir, porque eu sei que eu não vou chegar a tempo do horário da visita. Então toma esse óleo aqui. Peguei o óleo, o outro óleo não ia ser. Peguei o óleo e falei, Tom, vai lá e unge tua filha, eu estou te enviando. E eu vou voltar, porque eu não ia poder ficar até lá. Caiu a árvore na estrada e tudo mais. Deus sabe o que faz. E eu falei, eu te envio. Que aquela não era a minha posição, era a posição dela, como mãe. Fazer e orar. Só que o Senhor, Ele foi cuidando, foi zelando. Eu voltei para lá e fiz o meu papel de tia, meu papel de ministra, ministrando os filhos dela, ministrando o marido dela, ministrando meu outro sobrinho, fazendo meu papel de evangelista, cumprindo cabalmente meu ministério. Então o Senhor, Ele sabe o que faz conosco. Eu levantei uma campanha aqui, 3 dias de quinta. Mãe de joelho e filhos de pé. Você viveu a campanha. E assim, não veio ninguém, amados. A verdade, não veio ninguém. Pessoas que querem milagre, mas não participam dessa campanha. Aí não veio. Tem uma pessoa que
precisa de um milagre na família e não estava aqui. Aí eu falei, Senhor, por que o Senhor me levantou essa campanha, fez eu levantar? O Senhor, você vai ver. No último dia da campanha, foi o dia que os gêmeos nasceram. Então, mãe de joelho, filhos de pé. Se eu não tivesse levantado a campanha, eu não ia ver o milagre acontecendo na vida da Rebeca. A Rebeca, ela era sua filha, ela é que nem filha. Então, eu falo para vocês, Deus, Ele agiu em meu favor. Eu vivi a campanha na íntegra. Foram todos os dias de 12 horas de jejum. Eu falei, Senhor, quem cuida do meu sangue é o Senhor, quem cuida da minha saúde é o Senhor, mas eu preciso de um milagre também. Então eu falo para vocês, não desista da sua família, não desista dos planos que o Senhor tem, não desista, faça seus propósitos, cumpre a vontade de Deus, pegue as suas vasilhas, enche elas de azeite, não tem, pegue emprestada. Eu pedi emprestada as vasilhas das igrejas para encher de azeite de oração. E Deus agiu em favor. E foi de encontro com o milagre. Eu falei, meu pai, que milagre foi esse? O Senhor falou, eu não fiz milagre só na vida da sua sobrinha. Eu fiz na tua vida também. E eu entendi o que Deus fez. Que é na união dos irmãos que o Senhor ordena a bênção. Glória a Deus. Não é na divisão do corpo de Cristo. É na unidade, na união. E eu louvo a Deus. Muito obrigada a todos que oraram. Muito obrigada a todos que participaram. Em nome de Jesus. Deus abençoe para você. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, amém? Né? Já viu aquele negócio que às vezes o pregador fala, repete comigo, você vai repetir comigo. Fala, Adonai Tsebaot. Fala aí, irmãos. Adonai Tsebaot. Repete. Adonai Tsebaot. Repete novamente. Adonai Tsebaot. Para quem não sabe, isso é Senhor dos Exércitos. Você nunca vai ver um judeu falar, ai Senhor Deus. Ele fala Adonai. Adonai é o nome do Deus dos Exércitos. Não é Jeová, não é essas coisas não. Porque Jeová é o nome transliterado do português, né? Agora, você vê o judeu chama Adonai, Senhor, né? Adonai dos Exércitos, Adonai de Sivaot. Adonai é o Elion, quer dizer, o Deus Altíssimo Todo-Poderoso. Amém? E o Senhor hoje me colocou no meu espírito sobre a adoração. A adoração que abre as portas. Amém? E aí os presbíteros cantaram aqui, né? Yahvé, Shaddai, Elohim e Adonai. Né? Estava no mesmo espírito. Falei, glória a Deus, foi a confirmação da palavra. Porque o Senhor, Ele vai abrir as portas para você, quando você adorar o Senhor. Aleluia. O Senhor, Ele vai destrancar os seus caminhos, quando você adorar. O Senhor, Ele vai abrir os portais eternos sobre a tua vida, quando você começar a adorar o Senhor, né? Adonai dos Exércitos, Ele é o nosso Deus, né? E quando você tanto é poderoso isso, que quando você começa a pronunciar o nome do seu Deus, porque às vezes você pergunta para as pessoas, você tem fé em Deus? Eu falo, tenho fé em Deus. Mas qual o Deus que você serve? Né? Às vezes você pergunta para a pessoa, você crê em Deus? Creio. Só que no mundo existem milhares de deuses. Cada Deus tem um nome. Cada Deus, né, recebe uma adoração. Os deuses dessa terra recebem adoração. Né? As pessoas levantam altares para os seus deuses. Né? E tem muita gente também que frequenta as igrejas evangélicas e eles não adoram a Adonai dos Exércitos, mas eles adoram a outros deuses da religião, né? Deuses aos quais o Senhor abomina, aos quais o Senhor não se agrada, aos quais as pessoas querem fazer as coisas do jeito dela, querem fazer, né, de acordo com o nariz dela. Né? As pessoas hoje em dia, nós vemos uma época em que as pessoas não têm mais fidelidade ao altar, não têm mais fidelidade, né, ministerial, não têm mais fidelidade familiar,
as pessoas querem viver de qualquer jeito, querem fazer do jeito delas, querem enfrentar a autoridade, enfrentar, né, autoridades eclesiásticas, enfrentar autoridades constituídas pelo Senhor, e critica um e critica outro. Só que eles se esquecem que existe um princípio na palavra. O princípio da palavra nunca será quebrado, né? A sociedade muda, as coisas mudam, mas a palavra não muda. A palavra permanece para sempre. E o Senhor fala lá no livro de Hebreus, né? Ele fala assim: não abandonemos a nossa congregação, como é o costume de muitos, que hoje estão se dispersando das congregações, porque quando Jesus voltar, Ele vai levar a sua noiva, a sua igreja, não vai levar os dispersos que estão pulando de galho em galho, né? Você que me assiste aí, que está afastado, que fica pulando de galho em galho, dizendo, eu sou a igreja. Você não é igreja, você é membro do corpo de Cristo, porque eu não posso dizer, eu sou Guarulhos. Eu sou cidadão da cidade de Guarulhos, né? Eu não posso ser uma cidade. Eu não posso ser, né? Por exemplo, quando a pessoa fala assim, eu sou a igreja, o que quer dizer igreja? Igreja quer dizer eclésia, quer dizer congregação, corpo de Cristo, né? Então, tem muitas pessoas que põem na rede social dizendo, a eclésia é sair para fora. É verdade, a tradução é sair para fora, mas não é para você sair da igreja, né? As pessoas estão pegando esse gancho aí, usando esse gancho, para se afastar da igreja, para pular fora da igreja, para abandonar o chamado, o ministério e sair da igreja. Dizer, eu sou a igreja, você não é a igreja, irmão. Eu provo para você na palavra que o apóstolo Paulo fala que nós somos membros do corpo de Cristo e membros individualmente, né, do corpo de Cristo, né? E ele fala assim, se o olho disser, eu não preciso do ouvido, o que vai ser, né? Se o olho disser, eu sou a cabeça, né? Cada membro constitui um corpo. E a eclésia, além de sair para fora, o que quer dizer sair para fora? Que a igreja tem que sair das quatro paredes e ir para fora como um corpo e ganhar almas para Cristo. Não é para a pessoa abandonar a igreja, é para a pessoa ir lá para fora, fazer missão, ganhar vidas para Cristo, quebrar os portais do inferno, libertar os cativos, libertar aqueles que estão em cadeias. Esse que é o sair para fora. Amém? Esse é o sair para fora. E a palavra eclésia quer dizer congregação. Não existe congregação de um. Por isso que a pessoa não pode dizer eu sou a igreja, eu sou o corpo. A eclésia, você vê lá no original, ela quer dizer congregação de muitas pessoas. E só pode ser uma congregação quando tem reunião de pessoas. Então, quando Davi, ele desejou para si, né, um templo suntuoso para o Senhor, sabe o que o Senhor fez? O Senhor repreendeu Davi, porque ele, no ímpeto dele, digamos assim, até uma arrogância principal de coração dele, lá em Crônicas, 1 Crônicas 17, diz assim, sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natan, chamou o profeta, eis que moro numa casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda, né? E aí ele disse, então disse Natan, faze tudo quanto está em teu coração, porque Deus é contigo. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natan dizendo, vai e dize ao meu servo Davi, assim diz Adonai, né? Tu não edificarás a casa para a minha habitação. O Senhor falou para Davi, porque em casa nenhuma habitarei, desde o dia em que fiz subir a Israel, no dia de hoje, mas tenho andado de tendas em tendas, de tabernáculo em tabernáculo, em todo lugar em que andei, com todo o Israel falei, acaso alguma palavra com algum dos seus juízes, e que mandei apresentar o meu povo, dizendo, por que não edificais uma casa de cedro? Ou seja, Deus dizendo assim, você não construiu para mim um palácio, você não construiu para mim um templo suntuoso, por que vocês não fizeram isso? Então o Senhor estava dizendo assim, eu não falei para nenhum dos profetas, construam para mim um altar suntuoso. Eu não falei para os profetas, construam para mim, né, um altar de mármore e Carrara, disso, daquilo. Ele estava dizendo isso daí. 7. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz, né, Adonai, né, Adonai dos exércitos, tomei-te da malhada e detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo Israel. E eu fui contigo, porque onde quer que andastes, eliminarei os teus inimigos de diante de ti, e te fiz grande
grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei-te lugar para o meu povo de Israel, e plantei e plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado. Jamais os seus filhos da perversidade o oprimirão como dantes. Deste dia em que mandei, houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, porém habita todos os dias os teus inimigos, e também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. Há de ser que quando teus dias se cumprirem e tiveres de ir para junto de teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, e serás dos teus filhos, e estabelecerei o teu reino. Esse me edificará uma casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre, e eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. A minha misericórdia não se apartará dele, como retirei daquele que foi antes de ti, mas confiarei, mas o confirmarei na minha casa, e o meu reino será para sempre, o seu trono será estabelecido para sempre, segundo todas essas palavras e conforme toda esta visão. Assim falou o profeta Natã a Davi, né? E aí o Senhor trouxe aquela palavra, porque Davi desejou. Ele olhou lá para o palácio dele. Nossa, eu moro aqui, né? Vamos contextualizar o palácio, né? Eu moro aqui, né? Tenho TV de LED, tudo automatizado, tudo digital, ar-condicionado, né? Carro elétrico, não sei o que lá, contextualizando, né? Ele olhou lá, mas a casa do meu Deus vive numa simples tenda, feita de pele de animais. E aí o Senhor o repreendeu pela boca do profeta. Acaso eu pedi para algum juiz, para algum profeta edificarem para mim um templo suntuoso? Eu não habito em templos suntuosos, eu habito no meio do meu povo e habito em tendas. Então o Senhor quis dizer o quê? Independente do local, o Senhor ele está no meio do seu povo. Porque o Senhor fala assim: onde houverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Entendeu? Aí formou-se uma igreja, né? Igreja não é multidão de pessoas. Igreja é o que o Evangelho fala. Onde houverem 2 ou 3, o meu Espírito habitará no meio deles, independente onde eles estejam. Tem lugares aí que me assistem do mundo aí, que as pessoas estão enfiadas, né, em buracos, em cavernas, porque não podem sair e falar do Evangelho, não podem segurar uma Bíblia na mão, porque elas vão para o paredão e são fuziladas. Nos dias de hoje, tem pessoas aí, né, que me assistem, lá no Afeganistão nos assistem, né, lá no Nepal nos assistem, né, lá na Turquia, já teve relatos que nos assistem, né, que você não pode sair com uma Bíblia na mão. Por quê? Porque uma pessoa é presa e ela vai para um paredão para ser fuzilada. Nos dias de hoje, pessoas são perseguidas por causa da sua fé. Pessoas são mortas por causa da sua fé. Em países aí que o regime, o sistema, né, ele não permite, ele persegue e mata os cristãos que proferem a fé. E destrói todas as Bíblias, achando que destruir esse papel aqui vai destruir a palavra de Deus. Só que a palavra de Deus não pode ser destruída, porque ela está escrita, sabe aonde? Na eternidade. Você pode queimar todas as Bíblias da face da terra, a palavra de Deus vai permanecer, porque ela está escrita nos céus. A palavra de Deus, ela está escrita, né? Existe lá a biblioteca de Melquisedeque, a biblioteca nos céus. Para quem não sabe, tem uma biblioteca no céu. No céu tem muitas coisas que muita gente, que for falar aqui, a pessoa escandaliza. Lá tem o local de cirurgias espirituais, tem o local, né? Tem a tesouraria de Melquisedeque, tem muitas coisas no céu. E quando você vai em arrebatamento de espírito, você vê tudo isso, né? O apóstolo Paulo, ele presenciou tudo isso. E ele queria contar para aquelas pessoas o que ele viu no céu, só que o Senhor o proibiu e falou assim: eu não posso contar coisas inefáveis que eu vi, né? Por quê? Porque os próprios cartas de Paulo,
as pessoas muitas não entendem. O próprio apóstolo Pedro, ele contendeu com Paulo dizendo assim, que as palavras de Paulo eram muito complexas para se entender. O próprio Pedro não entendeu, quem dirá os de hoje vão entender, né? Então aqui o Senhor, ele estava repreendendo a Davi, dizendo assim, você está no templo, você acha que você vai construir um palácio para mim morar? Quem você pensa que você é? Só porque você desejou arrogantemente me enfiar dentro de um templo, né, moderno, um templo, você não vai construir um templo. Ele falou na palavra, você não vai construir, porque você desejou desse jeito. Você desejou me colocar num templo suntuoso, só que eu não moro em templo suntuoso, eu moro em tendas. Ele falou que eu ando de tendas em tendas. Então, só quem vai construir um templo não vai ser você, vai ser o teu filho. Depois que você dormir com seus pais, depois que se findar os seus dias aqui na terra, o Senhor falou para ele, aí o seu filho, a sua descendência vai construir o templo. Não você, mas a sua descendência vai construir, porque você não desejou, né, conforme o meu coração. Porque o coração de Deus, né, ele é tão poderoso, mas ele é tão excelso, ele é tão supremo, como ele é simples. O Senhor, né, Adonai dos exércitos, Adonai Sivaote, né, o Senhor dos exércitos, Adonai Elohim, Eloheno. Eu faço menção do meu Deus, sabe por quê? Eu aprendi uma lição. Quando eu vi aquele incêndio na Califórnia, e aquela atriz medíocre, né, sem graça, falou naquele dia do Oscar lá, falou um monte de besteira lá, faz a menção do filme tal, e ela teve a coragem, ela teve a pachorra de falar, sabe o quê? Não fazemos menção do Senhor Deus dos exércitos. Ela teve a moral de falar, de citar isso. A ira de Deus foi tão grande ali, que Deus ele despachou um incêndio ali que destruiu principalmente as mansões lá dos artistas. Isso aí está em tudo quanto é internet, pode ver. Está em tudo quanto é jornal e noticiário. Você pode puxar que você vai ver. O Senhor não leva desaforo para casa. Adonai Sivaote não leva desaforo para casa. Então, tome cuidado você que desafia o Senhor dos exércitos, né? Achando que a tua religião é maior do que ele, achando, né, que o teu intelecto é superior ao do Senhor, achando que o teu currículo, né, que o teu canudo, que o teu poder econômico é alguma coisa. Não é nada. Davi, ele era o maior rei. Sabe por que Davi era rei? Sabe por que Davi morava num palácio? Porque o Senhor permitiu, o Senhor que levantou ele. Adonai levantou Davi. Porque se não sabe onde Davi estava, ele estava lá atrás das ovelhas, lá fedendo, né, cocô e xixi, fedendo carrapato lá, no mato, lá fedendo com as ovelhas até o dia de hoje, até o dia que ele morreu. Ele podia estar lá, né, no anonimato. Só que Deus preferiu levantar ele, sabe por quê? Porque ele adorava o Senhor. Porque ele pegava a sua harpa e ele entoava canções de adoração. Você quer saber o segredo para você ser grande nessa terra? Né? E tem gente que fala assim, ai, mas isso aí é religiosidade. Não é não. Davi adorou o Senhor. E toda vez ele levantava um altar de adoração ao Senhor. Toda vez ele mandava, pegue a arca, vamos adorar o Senhor. E sabe o que aconteceu? O Senhor engrandeceu o nome dele. Está aqui na palavra. O Senhor engrandeceu o nome dele. Você quer ser grande nessa terra? Você quer que o Senhor te levante? Adore ao nome dele. E voltando aqui na menção, quando aquela artista sem vergonha falou que aquilo que não ia mencionar o nome do Deus do céu e da terra, sabe o que o Senhor falou forte para mim? Mencione meu nome todos os dias. Aí todo dia que eu acordo 4 horas da manhã, eu digo assim, eu faço menção de Adonai dos exércitos, Adonai de Sivaote. Eu levanto um altar de adoração ao nome do Senhor. Sabe o que acontece? Eu peço que o Senhor faça-me invisível aos olhos do inimigo. E aí eu saio, né, pelas madrugadas para ir trabalhar, e o Senhor me livra de cada situação, porque Ele me guarda, porque eu levanto um altar de adoração com os meus lábios. E quando a gente abre a boca para falar um monte de arrogâncias, um monte de besteiras, né? Quantos cristãos me assistem aí, que um quer meter o pau no outro, um quer, né, dividir o outro, um quer brigar por causa de poder. Sabe que você não tem poder nenhum, irmão, né? Você acha que a tua igreja é melhor que a outra? A tua igreja não é melhor que a outra, nada. Se a tua igreja tem algum mérito, foi porque o Senhor Adonai permitiu. Então glorifique a Ele, adore a Ele, e não fique criticando a igreja A, B, C ou D, porque ela é inferior, aparentemente nos teus olhos, porque o Senhor não habita em
em templos suntuosos, como ele falou para Davi, porque você desejou errado, você não vai levantar, mas só vai levantar aquele que tem um coração puro, um coração reto na minha presença. Amém? Então Adonai dos Exércitos, ele quer o que hoje? Ele quer que você adore ao Senhor. Sabe por que tem muita briga, muita contenda? Sabe por que no meio evangélico, eu costumo falar, né, que o meio evangélico é muito traiçoeiro, porque tem muita gente aí fazendo oração contrária, né, e o Senhor já me revelou por boca de profecia, que tem aí, né, pessoas com patente fazendo oração contrária. Meu irmão, isso é bruxaria, isso é abominação diante de Adonai. Você está cavando a tua cova, né, e tirando o teu nome do livro da vida e escrevendo no chão. Vai lá ver lá em Jeremias o que acontece. Quando aquela mulher foi pega em flagrante adultério, né, e aqueles teólogos da época lá, os fariseus, doutores da lei, falavam assim, na Torá, que não fala lei, que fala Torá nessa Bíblia. A Torá diz que se a mulher for pega em flagrante adultério, ela tem que ser apedrejada até a morte. E aí Jesus olhou para eles assim, e Yeshua começou a escrever no chão. Começou lá a escrever no chão. E aí Yeshua se abaixou e começou a escrever os nomes no chão. Aí um dia, já vi tanta pregação em cima disso daí, aí um dia eu perguntei para Yeshua o que você estava escrevendo no chão. Aí ele me levou lá para Jeremias capítulo 17, que lá ele cita que aquele que abandona o Senhor, aquele que abandona o Senhor pelo pecado, ele tira, apaga o nome do livro da vida e ele escreve no chão. Sabe para quê? Quando é escrito no chão, é pisado pelos homens e é apagado. E vai sabe para onde? Sai do livro da vida. Né? Sabe o que Yeshua estava escrevendo? O nome daqueles acusadores na terra. Né? Estava escrevendo o nome de cada um deles, porque cada um deles se prostituiu com aquela mulher. E a Torá diz, não que apedreje a mulher, mas que apedreje tanto a mulher quanto o homem. Então todos eles ali tinham que ser apedrejados junto com ela. E aí, cada um largou a pedra. Porque se você ler lá no texto, a palavra fala que a consciência deles os acusava, porque eles tinham culpa no cartório. Então eles tiveram que abandonar as pedras, porque eles falaram, opa, peraí. Né? Yeshua falou da Torá. Então, quer dizer que se ele falar para apedrejar ela, eu vou ser apedrejado também. Então eles largaram as pedras e foram embora. E aí Yeshua olhou para aquela mulher e falou assim para ela assim, cadê os seus acusadores? Né? Eles não estão mais aqui? E aí ela falou assim, foram todos embora, Senhor. E ele falou assim, eu também não te acuso, vai-te em paz e não peques mais. E ele liberou aquela mulher livre daquela acusação. Ela foi livre do peso da lei que ia destruir a vida dela. Ele libertou a vida dela do peso, do julgamento, da lei daqueles que queriam acusá-la e queriam, né, levantar uma oposição contra Yeshua. E aí ele se levantou e ele conhecedor de toda a lei, porque ele criou a lei. E só ele tem poder de alterar a lei, como ele alterou muitas partes da lei, está lá nos evangelhos. Né? Então, quando o Senhor ele falou, o Senhor Adonai falou para Davi, você não vai construir um templo. Né? É que muitas vezes a gente acha que a gente está muito bem. Eu estou muito bem hoje. Não sei o que. Eu estou numa fortaleza. Tome cuidado. A Bíblia fala, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então sabe o que nós temos que fazer? Nós temos que voltar para a tenda. Voltar para a tenda de adoração. Né? Sair, né, me entenda agora, sair do seu palácio suntuoso, porque a Bíblia fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Então você tem que sair, descer do salto, sair do seu status, né, de perfeição. Tem pessoas aí que parece que tem o rei na barriga, tem um status de perfeição, né? Sair do seu status de perfeição, de ser intocável, e você pôr a cara no pó, de você ir buscar o Senhor, de você ir adorar o Senhor, de você subir um monte, de você pôr a cara no pó, de você adorar o Senhor, né? De você voltar ao princípio das primeiras obras, de voltar para a tenda de adoração, de você se cobrir de pano de saco, de você jogar, né? Como diz aqui na palavra, jogar cinzas
para você se humilhar, porque a Bíblia fala que aqueles que se humilharem, o Senhor os exaltará, mas aquele que se auto-humilhar, o Senhor vai abater. Foi o que Davi fez aqui. Ele quis exaltar o seu coração, dizendo assim: eu vou construir, né, o maior templo para o Senhor. Ele desejou isso, e o Senhor respondeu no mesmo dia, chamou o profeta e falou: fala para ele aí, ó, para ele descer do salto, né, traduzindo aqui, desce aí o teu coração do salto, porque você não vai edificar a casa, porque você desejou errado. Cuidado com o que você deseja. Eu vou repetir, está só uma aqui. Você que me assiste, cuidado com o que você deseja. Porque de repente um simples desejo seu, né, pode pôr, sabe o quê? Pode pôr fim até a tua carreira, em todos os aspectos. Cuidado com o que você deseja. Porque Davi, ele desejou errado. Aparentemente, para ele olhou assim: tenda você, aquela tenda simplesinha lá, né? Ali, tenda de animal, né? Não tem aparência, não tem formosura, e a arca da aliança está ali. Só que a arca da aliança estava ali, e ali habitava toda a glória e o poder de Deus naquela arca. Deus não habitava, a glória e o poder não estava no palácio de Davi, mas estava naquela tenda lá fora, cercada, né? Que estava lá, a tenda estava lá, naquela tenda. Então, nós temos que voltar, né? Voltar aos princípios do Evangelho. Você voltar a estudar a palavra de Deus, que hoje as pessoas estão abandonando a Bíblia, né? Hoje as pessoas não conhecem, tem gente que nunca mais lê a Bíblia, tem gente que tem anos de igreja e nunca leu a Bíblia toda sequer, mas fica aí, né? De revelação em revelação, né? Ouvindo fulano Beltrano, que às vezes não está nem em santidade, pessoas que vomitam um monte de heresias, que a gente vê aí na rede social, pessoas que desconstroem a Bíblia, né? Pregando contra dízimo, pregando contra oferta, pregando contra autoridade, pregando contra congregar em igreja, pregando contra um monte de coisas, desconstruindo a palavra de Deus. Só que a Bíblia fala: ai daquele que tirar uma vírgula da minha palavra. No livro dessa profecia, que o Senhor vai acrescentar, né? Vai acrescentar as pragas daquele livro nessa pessoa. E ai daquele que acrescentar. Isso está em Apocalipse. Então nós não temos nem que tirar e nem que acrescentar. Nós temos que pregar a palavra de acordo com ela é. De acordo com a palavra está. Porque do jeito que está, nem assim as pessoas entendem a palavra. As pessoas querem viver no mundo de Nárnia, né? Ai, eu vou buscar a revelação do profeta fulano de tal. Nada contra buscar a revelação do profeta. Mas se aquele profeta, como é que você vai saber a caminhada daquele profeta? Você não sabe se ele está em santidade. Você não sabe se você está pregando dentro das quatro linhas da palavra. Você não sabe se ele não buscou, se ele se consagrou. E está cheio aí de falso profeta, né? Então temos que tomar cuidado, né? A verdadeira profecia, a verdadeira revelação está na palavra, está na Torá do Senhor, está na lei do Senhor, na palavra de Deus. Então, você quer revelação? Busque a palavra do Senhor. Amém? A palavra Apocalipse quer dizer revelação, como original. Aqui nessa Bíblia judaica que eu comprei, não tem Apocalipse, tem o livro da revelação. Então, você quer revelação? Busque a palavra de Deus, que Ele vai falar com você a cada dia. A palavra dele se renova a cada dia, porque o Senhor fala que a minha palavra é espírito, a minha palavra é viva, a minha palavra é eficaz. Amém? A minha palavra, ela é poderosa. E lá Paulo fala lá no livro de Romanos, lá no capítulo 10, lá no verso, parte B, no verso 18, que diz assim: por toda a terra se fez ouvir a minha voz e as minhas palavras até os confins do mundo. Então a minha palavra, a minha voz está indo até os confins do mundo. Para quê? Porque essa palavra vai libertar pessoas hoje, vai quebrar cativeiros, vai libertar pessoas que estão me assistindo hoje, né? Vai libertar pessoas aí que estão em outros países, né? Pessoas que têm essa igreja como sua igreja, porque lá no seu país não existe igreja, que é o caso lá da Suécia. Lá não existe igrejas, porque tem locais ali na Europa que muitas igrejas fecharam e elas viraram, sabe o quê? Viraram barzinho, viraram prostíbulos, viraram pubs, né? Hoje o termo moderno que eles falam é pubs, né? Acho que é essa palavra, né? Pubs, né? Pubs é o quê? É um local onde você vai lá beber, se divertir, se prostituir. Um monte de igreja fechou e virou pubs. Por quê? Porque deixaram o evangelho morrer. Por quê? Né? Porque
apagaram o fogo do Espírito por causa da religiosidade, por causa da divisão, por causa das contendas entre igrejas, entre líderes. E sabe o que aconteceu? A igreja se dissolveu, a igreja acabou, e as pessoas estão morrendo, né? Morrendo espiritualmente, morrendo na língua, e o diabo tem destruído completamente aquelas nações, destruído aqueles países. Isso nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje. Infelizmente, eu conheci um amigo meu, que infelizmente ele deve ter morrido já. O nome dele era Profeta Álvaro. Eu conheci ele há 15 anos atrás. Não, 15 anos não, mais tempo, né? 35 anos atrás. Quando eu entrei na Renascer, eu não era nada. Eu conheci ele era o líder da intercessão. E vocês conheceram ele? Isso, Álvaro, você não conheceu, né? Não, antigo. Então, aí ele cresceu, ele foi líder da intercessão, ele era um homem, um profeta usado por Deus, um homem cheio do Espírito Santo. E um belo dia ele teve, depois de muitos anos, né? Ele teve um problema no casamento dele. E sabe o que ele fez para resolver o problema no casamento dele? Em vez de buscar no altar, não, ele comprou uma passagem e foi morar em Londres. Viajou para Londres e levou a mulher, né? E eles não podiam ter filhos. Ela era estéril. Ele também era estéril. Aí sabe o que aconteceu? Antes deles irem, lembra isso aí que você fez? O que você fez? Orei, ungi ela. Vem cá. O que você fez com ela? Vem aqui. Você fez o que com a Lúcia? Eu ungi a barriga dela e profetizei que ela ia ser mãe. Sabe o que aconteceu? Ela era estéril. Ela engravidou depois de alguns anos. O filho Brian deles nasceu lá na Inglaterra. Só que infelizmente, esse meu irmão em Cristo, né? Quando ele estava firme no Senhor, ele fazia lives comigo, ele pegava o celular e nós fazíamos lives. E eu aprendi um processo com ele, né, de entrar em espírito em casas, orar e ungir. E aí, um belo dia, né, eu estava lá numa intercessão com ele, num quarto de guerra. E ele estava intercedendo comigo, ele falou assim: entra na casa dela. E aí, em espírito, eu entrei, pus a mão naquela parede. E a minha mão atravessou o sobrenatural. Minha mão atravessou aquela parede natural. E eu entrei em espírito naquela casa, onde a minha mãe habitava. Eu repreendi, quebrei todos aqueles altares, quebrei aquela idolatria, aquelas cadeias. E passou umas semanas, a minha mãe se converteu e está firme até hoje nos caminhos do Senhor. E ela frequenta a Igreja Universal, porque um dia eu entrei no mundo espiritual. Só que infelizmente esse meu irmão em Cristo, o que aconteceu? Ele foi definhando ao longo dos anos. Por quê? Porque lá não existe igreja mais. As poucas igrejas que tem lá, elas são verdadeiras geladeiras, um verdadeiro freezers. As poucas que tem. E sabe o que aconteceu? Ele caiu no pecado anterior ao qual ele vivia, que não é o caso. Só que aí ele perdeu a vida dele, veio a Covid, né? E infelizmente ele morreu naquela situação. Eu senti muito, né? Que ele era uma pessoa que me ajudou muito a entrar no mundo espiritual. Só que eu quero dizer, nesse breve parênteses, o quê? Que quando você recebe algo do Senhor, você tem que cultivar que nem uma planta, porque se você não cultivar, ela vai morrer. O teu ministério pode morrer, o dom que você recebeu pode morrer, o teu chamado pode morrer, a tua família pode morrer. Porque se você não ficar firme na presença do Senhor, você vai perder tudo que Deus te deu. Davi, o Senhor falou aqui para Davi, que se ele permanecesse firme na presença do Senhor, ele ia estabelecer toda a sua herança, ele ia estabelecer os seus filhos aqui na terra. Então, você que tem filhos, você que me assiste, você que tem filhos, sabe o que o Senhor vai fazer? Se você permanecer na presença dele, ele vai estabelecer a tua casa, ele vai estabelecer os teus filhos. Só que quando nós abandonamos a presença do Senhor, sabe quem sofre? Primeiro são os filhos. Porque nós, quando abandonamos a morada do Senhor, quando nós abandonamos a presença do Senhor, achando que estamos fazendo a coisa certa, nós abrimos portais do mundo espiritual para que entrem demônios, para destruir e assolar a nossa família. Amém? Por quê? Porque a igreja, ela dá cobertura espiritual para nós. A igreja, né, o corpo de Cristo. Quando você sai fora do corpo, você definha e você morre. Quer ver? Pega um galho de uma árvore, corta e joga no chão. Ela vai apodrecer, vai morrer. Corta um dedo seu para você ver o que acontece. Ele vai apodrecer. É a mesma coisa. As pessoas não entendem, né? Porque o elemento mais perecível que existe, além no mundo natural, o peixe, né?
Você pega, apodrece, acho que no mesmo dia quase, né? Já enche de mosca. O elemento mais perecível que tem na terra, sabe o que é? É a pessoa, né, que está no mundo espiritual, que se afasta da presença do Senhor. Então, para que você tenha uma vida estabelecida, uma vida saudável, uma vida plena, cheia do poder de Deus, né? Não é buscar, eu vou lá, porque ela está tendo um culto de avivamento. Porque não adianta nada você ir num congresso de avivamento, recebe aquele poder, passa uma semana, se esvazia tudo porque não congrega, porque não lê a palavra, porque não toma Santa Ceia, porque não vigia, porque não sai do pecado original, né? Porque não muda as suas atitudes, não muda a maneira de pensar, não abre a boca para adorar o Senhor. Então você tem que abrir a boca para adorar o Senhor. Você tem que abrir a boca, você tem que manter a tua chama acesa, né? Quando a função do sacerdote, o sacerdote ele ia lá no altar todo dia. Ele pegava a menorá. E sabe o que ele fazia? Ele tinha que colocar o azeite todo dia lá. O sacerdote ele colocava o azeite para manter a chama acesa. Esse é o trabalho hoje que os sacerdotes não fazem, porque a Bíblia fala que nós somos, né, reis e sacerdotes. O que o rei e o sacerdote faz? O rei e o sacerdote tem uma obrigação, tem uma função, tem um trabalho a fazer. O que o rei e o sacerdote fazem? O que o sacerdote fazia no templo? Ele, além de manter a chama acesa dos 7 Espíritos de Deus, ele sacrificava e adorava o Senhor no altar. Ele sacrificava, ele entregava, né, ele entregava a adoração no altar do Senhor. Por isso que ele se mantinha vivo e espiritualmente vivo. Hoje, sabe o que as pessoas fazem? Elas não mantêm mais a tocha acesa. Elas acham, eu vou uma vez por semana na igreja, está bom demais, né? Eu não vou também porque né? Um monte de gente se afasta, fica gelado, apaga a chama. Você tem que manter a chama acesa. Manter a chama acesa para quê? Para que quando vier os dias maus, né, que a Bíblia fala, basta cada dia o seu mal, vai vir os dias maus. Todos nós enfrentamos os dias maus, a tua chama vai estar acesa. É o seu trabalho sacerdotal manter os 7 Espíritos acesos na tua vida. É a sua obrigação, é o seu trabalho pessoal como sacerdote de manter o fogo de Deus aceso dentro de você, né? Você não depende de ir em lugar Y ou B para acender. Você depende de sabe o quê? De você levantar um altar de adoração ao Senhor, o Senhor dos Exércitos. É bom você ir aos lugares? É. Mas se você não manter a tocha acesa, não adianta. Eu já fui em muito congresso de avivamento e vi muito jovem lá da minha época. O Senhor fez isso, fez aquilo. Passou uma semana, um mês, 2 meses, 6 meses, o cara sumiu. Não vi até hoje. Até hoje. Tem pessoas que eu conheci há muitos anos atrás e falam assim, eu recebi não sei o que de Deus. E hoje cadê ele? Uns estão nas drogas, outros já estão enterrados, estão mortos. Outros, né, nunca mais vi na vida, porque não manteram a tocha acesa. É a sua obrigação manter, né, os 7 Espíritos de Deus na tua vida aceso. Para quê? Porque quando Adonai olhar para você, ele olhar para você com um coração íntegro, um coração que não almeja, né, coisas que o Senhor não pediu, que o Senhor não pediu para você, aí ele vai te dar. Quando você desejar adorar o Senhor, deseja apenas adorar o Senhor, né, e ele vai satisfazer o desejo do coração. A Bíblia fala, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas vão serão acrescentadas. Sabe o que é buscar o reino dos céus? É a pessoa ficar que nem peteca para lá e para cá. Não, o reino dos céus está dentro de você. O reino dos céus, né, ele habita dentro de você, dentro do seu interior. Então você tem que saber fazer o quê? Você tem que, né, se voltar para o Senhor dos Exércitos, porque ele se humilhou, o Deus Altíssimo, que criou todo esse universo. Ele se humilhou na presença de carne. Ele entrou no ventre de uma mulher. E ele se fez carne. Ele habitou no nosso meio. E sabe o que ele fez? Ele viveu todas as suas dores. Né? Você fala assim, pode até falar que a tua vida é um inferno hoje, mas você não sabe o que é inferno. E Jesus, Yeshua, ele pagou um alto preço pela tua vida. Ele foi, né, se sacrificou, ele verteu o seu sangue. Ele morreu naquela cruz, ele ressuscitou ao 3º dia. Né? E hoje ele está aqui para ressuscitar você novamente. Se você está morto espiritualmente, você que me assiste, o Senhor hoje tem um novo tempo para a tua vida. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Você vai adorar o Senhor. Você que me assiste aí dos 4 cantos desse mundo, né? Você que, aonde chega o som da minha voz,
Aí nos coloca desse Brasil, desse mundo. Você que está, Deus me mostra, o Senhor me mostra. Sobre essa palavra, porque muita gente está afastada, está desviada, está morta espiritualmente, é um zumbi, é um Deus. Que nem aquele filme The Walking Dead, né? O cara é um zumbi ambulante. O cara morreu, né? O cara escreveu o nome dele na terra. Só que o Senhor hoje quer tirar o teu nome do chão e pôr no céu de novo. O Senhor quer escrever o seu nome nos céus hoje. Só que você tem que hoje buscar a presença de Adonai. Você tem que rasgar o seu coração, quebrar, né, os seus preconceitos, né, a sua cultura religiosa, a sua cultura intelectual. Você tem que hoje, né, rasgar o seu coração. Você tem que rasgar hoje, em nome de Jesus, e se humilhar na presença dele. E buscar a eternidade do Senhor. Porque hoje o Senhor está abrindo portas, quebrando cadeias. Então feche os teus olhos. Você que está aí na tua casa, você que está aí no presídio. E tem pessoas que eu sei que assistem do presídio também já, né? Amor? Já falaram que assistem. Você que assiste do presídio, que está assistindo agora, ou você vai assistir essa gravação, põe a mão no teu coração agora. Põe o teu rosto no chão. Vai adorar o Senhor. Adore a Adonai de Sivaote, Adonai dos exércitos. Comece a adorar, comece a rasgar o teu coração, que Ele vai abrir os céus, Ele vai quebrar esse cativeiro, Ele vai libertar a tua vida, Ele vai te libertar em nome de Yeshua HaMashiach hoje. Ele vai quebrar essas cadeias familiares de destruição, quebrar toda a maldição familiar. Eu quebro agora, Pai, toda a maldição familiar, Pai. Toda praga, toda maldição mandada, nós quebramos agora. Todo espírito maldito de dissolução de família, nós quebramos agora, repreendemos. Em nome de Yeshua HaMashiach, visita agora, Pai, cada um que nos assiste. Quebra agora as cadeias, Pai. Esse que, Pai, se afastou da tua presença, que olhou para trás, que petrificou a sua vida. O Senhor vem agora libertar, quebrar as cadeias. Quebra, Senhor, agora, Senhor, as cadeias do pecado, liberta. Onde o Senhor fala para você, como Ele falou para aquela mulher, né? Vai e não peques mais. Você que me assiste, vai e não peques mais, porque hoje o Senhor perdoa os teus pecados, tira os acusadores, tira os seus perseguidores de diante de ti, né? Dá vitória para você, quando você voltar o seu rosto para Adonai, quando você voltar o teu rosto para adorar o Senhor. Ora Beassuri, cantará Beassuri. Oh Pai, abençoa, vai transformando, Senhor, quebrando cadeias, Senhor, trazendo existência que não existe. Meu Deus, remove, Senhor, os traumas, as angústias, cura as enfermidades, cura a alma dos teus filhos. Meu Deus, opera o teu querer na vida de cada um. Em nome de Jesus, eu creio, Senhor, que o Senhor tem o sobrenatural. Ativa o sobrenatural sobre a vida dos teus filhos. Renova dons, renova, Senhor, os sonhos. Ora, balaxere, canta, labalaias. Ora, balaxere, canta, labalaias. Vai visitando, Pai, vai visitando, quebrando cadeias. Quebra grilhões, Pai, em nome de Jesus. Senhor, coloca toda a mente cativa à obediência de Cristo Jesus. Oh, meu Pai, essas pessoas que me assistem, Pai, que estão fora dos teus caminhos. Ah, porque eu não vou mais na igreja, que a minha igreja fechou. Mas vai em outra, amado, vai em outra. Vá, procura a casa do Senhor. Vai adorar o Senhor em espírito e em verdade. Vai buscar a presença dEle. Oh, aleluia. Senhor, abre as madres, Pai, abre os ventres. Assim como o Senhor fez com aquela mulher. Não só com aquela mulher, mas com muitas que eu orei, Senhor. Que engravidaram, Senhor, e foram mães. Em nome de Jesus, tira, Senhor, a esterilidade, quebra cadeias do tempo, cadeia do que for, Pai, em nome de Jesus. E abre as madres. Eu profetizo, quebra a esterilidade, Pai, nesta noite, no poder que há no teu nome, Jesus. Não é por mim, mas é por ti. No poder do teu nome, faz sinais, prodígios, poderes miraculosos, sinais, prodígios, poderes miraculosos, sinais, prodígios, poderes miraculosos. Senhor, cura da hérnia, cura, Senhor, do câncer, Pai. Que cura, Senhor, da AIDS. Cura, Pai, todas as enfermidades. Ah, Pai, não existe enfermidade
enfermidade pequena ou grande que o Senhor não possa curar. Pois o Senhor levou sobre si da cruz o Calvário todas as nossas enfermidades. Eu profetizo cura. Eu profetizo, se você está com diagnóstico, se você está com diagnóstico que não foi favorável aos seus olhos, aos olhos do médico, o Senhor manda te dizer que Ele é quem levou sobre si todas as suas enfermidades. Você receba a sua cura, porque é o Senhor que cura, é o Senhor que restaura. Oh, aleluia, visita mesmo, Pai, as UTIs. Visita, Senhor, os leitos, os hospitais. Ah, Senhor, lá no HNU, Pai. Vai de encontro, Pai, com cada vida que está internada lá. Vai de encontro com a professora Josi, para que ela possa ter alta, Senhor, o quanto antes. Em nome de Jesus, visita aquele hospital. Senhor, tira, Senhor, toda a praga da dengue dessa cidade. Em nome de Jesus. Ah, Senhor, vai trazendo, Senhor, a paz. Vai libertando os filhos das drogas. Vai libertando, Senhor, os maridos do alcoolismo. Vai libertando os maridos da prostituição. Em nome de Jesus, eu creio e profetizo um milagre. Um milagre sobrenatural sobre cada um. Em nome de Jesus, obrigada, Senhor. Amém. Aplauda o Senhor. Nesse mesmo mover, você que participou deste culto, você que deseja entregar uma oferta, aqui tem a nossa chave Pix, nosso QR Code, tem envelope também, se você deseja, pega o envelope aqui conosco. Em nome de Jesus, eu quero abençoar a sua vida. Eu não vou ficar ministrando oferta, mas eu vou falar algo que eu aprendi essa semana. O dízimo, ele é o macho. Porque o dízimo dá cobertura. E a oferta é a fêmea. Porque a oferta traz a fertilidade, traz o frutificar, traz a prosperidade. Isso eu aprendi essa semana com um amigo que estava ministrando na igreja que eu fui visitar. Porque como o apóstolo disse, né? Nós não podemos deixar a chama apagar no nosso coração. Eu falei para ele, amor, meu coração está um pouquinho gelado hoje. Aí ele falou, sabe o que você precisa? Você precisa ir visitar uma outra igreja hoje. Vamos lá se alimentar. Porque aqui nós temos culto 2 vezes por semana. Mas nós também temos essa necessidade de sentar e ouvir a palavra. E ouvir. E eu aprendi isso. Eu falei, Senhor, é verdade, né? Não pensamento baixista, mas é isso, o dízimo te dá cobertura. E a oferta te multiplica, te fecunda, te frutifica. Em nome de Jesus. Por isso você hoje deseja entregar seu dízimo, sua oferta, entregue. Aí está a chave Pix, o QR Code. A chave Pix para você que está nos assistindo é 712@gmail.com. Entregue o seu dízimo. Está no nome do presidente da igreja, do apóstolo Lucas. Mas nós estamos fazendo menção do nosso Deus através da entrega do nosso dízimo, das nossas ofertas. Eu entreguei meu dízimo essa semana com muita alegria de algo que Deus colocou nas minhas mãos. E eu falei, Senhor, muito obrigada. Muito obrigada porque no pagamento eu falei, Jesus, o que é isso? Mas aí o Senhor pegou e falou, calma, serva, eu vou multiplicar sobre a tua vida. Eu peguei tudo que eu tinha recebido e entreguei de oferta na igreja, de dízimo. Deixei lá na ponta da igreja, para ele ficar aí. Porque isso aí não vai mudar a minha vida. Mas aí Deus foi e me abençoou agora no final do mês. E eu falei, Senhor, muito obrigada. Porque Ele quem envia o cliente, Ele quem envia o paciente, é Ele quem envia o atendimento, é Ele quem envia a provisão, é Ele quem envia o sobrenatural, amados. Por isso, fecha os teus olhos, eu quero abençoar a sua vida. Coloca a mão no seu coração. Glória a Deus. Você que não tem oferta hoje, entrega o seu coração, o seu desejo, a sua vida diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu peço a Ti, abençoa, multiplica a oferta dos Teus filhos.
Obrigado, Senhor, porque a oferta muitas vezes é muito mais do que dinheiro. Oferta às vezes é vida. Oferta, Senhor, é adoração. Em nome de Jesus, multiplica 30, 60, 100 por um sobre a vida dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a prova, Senhor. Queridos, põe a mão no coração e dá a bênção apostólica. Amém? Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre a sua vida, sobre a sua casa, as ricas, doces consolações. E que as bênçãos do Senhor invadam a sua vida, a sua família, essa semana, te dando livramentos, te cobrindo com o sangue do Cordeiro. Muito obrigada, Deus, por cada uma dessas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quinta-feira nós teremos culto. Quinta profética. Culto às 19h30. Tá bom? A campanha Vencendo os Seus Leões. A campanha iniciando na quinta-feira, Vencendo os Seus Leões. Quantos dias, apóstolo? 3. São 3 dias de campanha. 3 dias vencendo os seus leões. Eu estava terminando essa campanha, Deus deu esse tema para o apóstolo. Um tema inédito. Um tema inédito que nós não vimos em lugar nenhum. Porque todos nós temos que vencer um leão por dia. Então o Senhor falou para nós esse tema. E nós vamos também começar a fazer um jejum, né, na semana que vem, né, apóstolo? Na lua nova. Um jejum na lua nova. E no monte. É um jejum que nós vamos estar fazendo uma campanha de oração no monte. Quem quiser ir conosco, é só ir. Amém? Nós vamos todos os dias. São quantos dias? 7 dias. 7 dias de uma campanha no monte. Que nós iremos. Nós iremos aí por volta de 17 horas, 18 horas, né? Por conta aí do tempo, por conta de várias situações, né? Nós não vamos à noite, nós iremos à tarde. Final da tarde, né? No final da viração do dia. É o horário profético, né, que nós temos. Então, tudo tem que ter horário profético, tudo tem que ter discernimento, tudo tem que ser, né, com ordem com decência. E nós também, eu irei começar uma live, ainda estou orando, buscando do Senhor, um tema. Qual era o tema que eu tinha te falado? Você não falou. Não? Então eu estou orando, né? Estou buscando um tema que eu vou fazer uma live também de 7 dias. Amém? Então vou fazer essa live no Face. Estou orando para ver se eu faço no Instagram também. Mas eu não gosto de fazer live no Instagram. Eu gosto de fazer só no Face. Mas, né? Deus sabe o que faz. Está mandando fazer no Instagram também, né, irmã? Então, bora lá fazer no Instagram. Então vai saber o que Deus tem. Então, é isso que Deus está fazendo. Deus faz nova todas as coisas. Amém? Deus abençoe a todos vocês e na paz.